Diário de Crente. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao Diário de Crente. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E o Senhor fala conosco hoje no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 2 a 5, que diz assim: Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas, donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Tito foi orientado a ensinar a verdadeira doutrina às pessoas naquele tempo, e nós temos o mesmo dever de pregar a verdadeira palavra e ensinar não só aos mais velhos, mas a todos que passam por nosso caminho. E também temos que ser exemplos vivos. E para ensinar o que é correto nas Escrituras, temos que vivê-la. Na palavra fala em ensinar os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança, pois sabemos que muitos dos jovens imaduros se espelham nos mais velhos, assim também como as mulheres, que se devem viver como mulheres dedicadas a Deus, não sendo caluniadoras e nem venham ser chegadas às bebidas, que venham ser exemplos para as mulheres mais jovens, ensinando-as a amar o marido e os filhos, a serem prudentes, puras e boas donas de casa. É ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. Ser exemplo de mulher que dê valor à família, ser temente a Deus e seguir os mandamentos dele é ser alvo de muita crítica no mundo em que vivemos, onde foi criado o feminismo para que a mulher tenha tal liberdade que muitas vezes a exime das suas responsabilidades de mãe, esposa e mulher de Deus, e acabam caindo na enganação de uma liberdade falsa, pois ela acaba sendo escrava do sistema. E a primeira causa que se levanta é a posição da mulher ser boa dona de casa e ser obediente ao marido. Essa forma de submissão hoje em dia é inaceitável. Mas veja bem, ser uma boa dona de casa não está ligada somente aos afazeres domésticos, mas sim ao amor, à atenção que se dedica à sua família. A presença feminina em qualquer lugar já muda muita coisa, e quando essa presença feminina tem um viver dedicado a Deus, muda drasticamente. Nada substitui a presença de uma mãe e de uma esposa dentro do lar. As suas orações pela sua família são muito importantes. A sua presença dentro do lar tem que ser insubstituível. É nosso dever como mulher tornar o nosso lar um lugar agradável, onde todos sintam vontade de voltar para casa. Muitas falam que é difícil, pois trabalham fora, não têm dinheiro para pagar uma empregada ou diarista, têm filho pequeno. Acabamos achando um monte de desculpas e não fazemos nada para resolver os problemas. Não é errado ensinar os filhos a ajudarem nas tarefas desde pequenos. Saiba que os ensinamentos que você passa para eles começam a forjar o caráter. Saiba administrar as funções com amor e carinho, não como obrigação. Peça ajuda para o seu marido, principalmente se você trabalha fora. Use da mesma forma do amor e carinho. Transforme o seu lar em um ambiente propício para as coisas boas fluírem. E nunca se esqueça, a presença de Deus dentro do lar é a mais importante. Ore e ensine às crianças as Escrituras. E se o seu casamento está em crise, lembre-se que quando temos Deus, todo conflito e batalha nós ganhamos de joelho. Creia nisso. Ser obediente ao marido. Esse ponto é muito importante. Existem homens que acham que obedecer é suas esposas aceitar tudo que eles dizem e querem que façam. Mas não é bem assim. A mulher ela deve ser sim obediente ao marido, nas coisas que condiz com a vontade do Senhor, pois nenhum poderá ir contra a palavra de Deus. Se o que o marido pede condiz com o que Deus fala, sim, temos que obedecer. Mas se o que ele pede fere algum mandamento ou não é do agrado de Deus, não posso traçar a minha própria condenação para atender um capricho do meu marido, pois Deus tem que ser acima de tudo. Falando em família, muitos não conseguem enxergar isso e ver a família da seguinte forma: primeiro colocam Deus, depois filhos, depois marido e esposa, ou
filhos em primeiro lugar, depois Deus, marido e esposa, ou marido e esposa em primeiro lugar, depois os filhos e depois Deus. Mas nunca se atentam que o certo é Deus em primeiro lugar, pois Ele é a base de tudo. O marido ou a esposa em segundo lugar, pois temos que ser exemplo para os nossos filhos. E o amor tem que ser conservado para ter uma estrutura familiar. Somos alicerces para eles. E em últimos, os filhos, pois com amor e segundo a palavra de Deus criaremos eles para terem as suas famílias. E eles sairão de casa e ficarão apenas a esposa e o marido. E o amor tem que estar fortalecido nesse momento para cuidar um do outro. Outro ponto fundamental é que quando um homem e uma mulher se casam, eles constroem desde este momento a família deles. O que ficou para trás vira parentela. Por isso o Senhor falou para Abraão: sai da sua tenda e de sua parentela. Não é para desprezá-los, você tem que ter em mente que você, quando casa, está construindo a sua família. Vocês vão ter as suas responsabilidades e também que as decisões a serem tomadas só cabem a você e seu marido ou a sua esposa. Não condiz envolver a parentela. Temos que cortar o nosso cordão umbilical, senão vão ser tantas opiniões e decisões que nunca conseguirão viver a vida que Deus preparou para vocês, e sim a que a parentela desejou para vocês. Temos que ter cautela nessa hora, é ser razão e não coração. E assim podemos viver uma vida íntegra com Deus, sem que ninguém venha falar mal ou questionar sobre a palavra do Senhor se referindo à sua vida. Seremos exemplos e passaremos tudo o que vivemos para a nossa geração. Amém? Se você não entregou ainda sua vida ao Senhor, saiba que em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se quiser entregar a sua vida ao Senhor, feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém? Se você gostou deste vídeo, então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. E vamos semear mais e mais a palavra do Senhor. Que Jesus lhe abençoe.